Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo, professor universitário. Os ciclos históricos da produção, as empresas humanas de produção e a consciência humana na produção, na teoria karl-marxista. Na perspectiva da teoria de Karl Marx, a sociedade é entendida como um empreendimento material de produção. A leitura que o autor faz da sociedade se fundamenta basicamente na tese de que a história humana não é produto das ideias, nem produto da natureza, mas produto da praxis, produto da ação coletiva dos indivíduos na construção das condições materiais necessárias à manutenção e desenvolvimento da sociedade. Dentro dessa questão, que é trabalhada efetivamente pelo autor, sobretudo na obra Ideologia Alemã, 3 temas são de fundamental importância. O primeiro deles é aquilo que o autor tratará logo após o início do seu texto, na Ideologia Alemã, que são os ciclos históricos da produção. A tentativa de Karl Marx é bastante ambiciosa. Ele pretende propor o itinerário que a produção humana percorreu ao longo da história social. E nessa direção o autor proporá que ao longo da história do trabalho na sociedade humana, a produção acontece em 4 grandes ciclos. O ciclo tribal, o ciclo comunal, o ciclo feudal e o ciclo capitalista. A produção se inicia, portanto, no domínio da produção tribal, que é um tipo de produção familiar. Trata-se, portanto, de um contexto de empreendimento em prol da manutenção da vida, em que os participantes são membros de uma família de indivíduos que estabelece entre si relações consanguíneas e de parentesco, e evidentemente inclui pessoas que se aproximam por algum tipo de afetividade. Mas de fato você tem a produção humana se iniciando com a realidade da família, com a realidade tribal. A propriedade é propriedade familiar, as atividades são prioritariamente a caça, a pesca e o pastoreio e eventualmente a agricultura. Trata-se, portanto, de um modelo especial de produção e compatível com o momento da história da humanidade, e não poderia ser de outra forma a produção da sociedade humana e das condições que essa sociedade precisa para viver, evidentemente que começam na célula familiar. É, portanto, um ambiente diferenciado em que os interesses, as funções, as responsabilidades e os direitos se mantêm dentro de um campo em que os membros da família ocupam posições idênticas, exercem responsabilidades idênticas e possuem também direitos idênticos. Não há uma outra relação, não há uma outra classificação a não ser dos membros de uma determinada tribo, dos membros de uma determinada família. Esse ciclo de produção explica toda uma fase histórica de descobertas, de luta contra condições ambientais, tentativa de conhecimento e de domínio da natureza. Trata-se de uma vida movida mais pelo instinto do que pela razão. Em sequência, a produção tribal é substituída pela produção comunal, marcando o aparecimento da cidade, a propriedade coletiva, a produção coletiva, os bens produzidos pelo trabalho apropriados coletivamente para benefício de todos os indivíduos da comunidade. Trata-se de relações que se complexificaram, portanto não se enquadram mais na estrutura de organização familiar, uma vez que nós temos o aparecimento da cidade com centenas
de milhares de pessoas e que requerá, portanto, uma nova estrutura. A produção comunal fundamenta-se na ideia de que aquilo que é fundamental e necessário à sobrevivência deve ter a participação de todos no ato da produção e concomitantemente a participação de todos no consumo desses bens produzidos. A divisão do trabalho apresenta-se mais complexa com o surgimento, por exemplo, da distinção entre campo e cidade, entre comércio e produção artesanal, entre senhor e escravo. Portanto, você tem uma divisão de trabalho mais complexificada. Aparece aí a propriedade privada associada a bens de uso pessoal, como vestuário, residência, ferramentas e equipamentos pessoais. No entanto, como já foi falado, aquilo que garante a sobrevivência como o produto total do trabalho dos indivíduos é apropriado coletivamente, coisa que desperta muito o interesse e a atenção de Karl Marx, e ele propõe inclusive uma reedição desse modelo de produção, aperfeiçoado numa versão contemporânea, o que ele vai chamar de produção comunista. A produção comunal é sucedida pela produção feudal, que vai caracterizar a apropriação da terra pela aristocracia e determinará um novo ciclo na história da produção. Uma sociedade biclassista, uma ênfase econômica pautada no latifúndio e na produção agrária e uma ênfase política fundamentada na tributação. Um período histórico pobre de criação, com pouquíssima novidade no campo da divisão do trabalho, uma economia política condenada ao fracasso, uma vez que se fundamentava por excelência na cobrança de impostos e evidentemente, quando se pensa mais na tributação do que na produção, se tem de fato um sistema condenado ao fracasso. E finalmente a produção capitalista, que vai marcar a apropriação dos meios de produção pela burguesia, a detentora dos meios de produção e do capital, controladora e monopolista do processo de produção, caracterizada a partir da Revolução Industrial. Portanto, Karl Marx apresenta e propõe esses 4 grandes momentos da história da produção ao longo do percurso da sociedade mundial. Logo em seguida, interessa ao autor continuar trabalhando a produção como uma definição da vida social dos indivíduos, de maneira tal que os indivíduos são o que produzem e como produzem. Portanto, é necessário desvendar esse fenômeno. O autor, portanto, propõe 3 grandes empresas de produção. No primeiro momento, os indivíduos se reúnem para produzir bens de necessidade primária. No segundo momento, após satisfeitas as necessidades primárias e de sobrevivência, os indivíduos se reúnem para produzir bens, aquilo que o autor vai chamar de novas necessidades. E, finalmente, o ciclo de produção e reprodução ideológica dos indivíduos. O primeiro ciclo vai caracterizar a dependência da sociedade humana em relação às condições naturais, muito associada à produção tribal. O segundo ciclo trata-se de um avanço mental em que os indivíduos controlarão a natureza, a dominarão e deixarão de depender dela no sentido da natureza impor a sua agenda de trabalho. Haverá, portanto, uma sobreposição da razão humana sobre as condições naturais e, nesse sentido, os indivíduos empreendem uma viagem de ampla criatividade, onde aparecerão as teorias, a filosofia, a religião, a política, a arte, a moral e uma infinidade de elementos, de inventos, de bens e de produtos voltados para a realização da ordem e para a promoção de conforto e bem-estar. O terceiro grande momento, uma vez superados
o momento que caracteriza a necessidade de produção de bens primários e, em segundo lugar, o aparecimento de novas necessidades ou necessidades subjetivas, a sociedade humana empreenderá um percurso na qual se produz mentalidade, se produz ideologia e se buscará a produção e a reprodução dos indivíduos, dos membros da sociedade, de acordo com as ideologias vigentes. Nós temos, portanto, na visualização do pensamento do autor, três grandes empresas de produção, como nós acabamos de propor e nomear. Uma questão fundamental da teoria materialista se apresenta quando Karl Marx discute a questão da consciência humana. E dentro desse campo surge uma questão importantíssima. Se a sociedade é um empreendimento material de produção, a consciência, que é um fenômeno da ordem do espírito, participa desse empreendimento de produção material da sociedade? A resposta é afirmativa. O próprio Karl Marx dirá que os homens produzem história porque possuem consciência, mas advertirá imediatamente que a consciência por si só não é capaz de realizar exclusivamente a história. Isso significa dizer que a história humana não pode prescindir da consciência, mas também significa dizer que a consciência não é exclusiva. Ora, de que modo a consciência participa da produção? Está bem claro, logo de princípio, que a história humana é história racional. O que distingue, portanto, os seres racionais dos irracionais é que os seres racionais são capazes de produzir história. Nesse sentido, afirmar que Karl Marx não valoriza a ideia, que descartou a importância da ideia, isso não faz nenhum sentido. Para Karl Marx, as ideias por si só não são capazes de serem produtoras da história. É necessário a praxe. Mas a praxe sem consciência não é praxe humana. É na tentativa de elucidar essa questão que o autor propõe 4 categorias de consciência humana: a consciência gregária, a consciência emancipada, a consciência de si e a consciência para si. A consciência gregária está caracterizada pelo princípio da vida humana no campo da produção, portanto, trata-se de uma consciência instintiva e de uma consciência animalesca, em que os indivíduos se reúnem e estão juntos para produzir, porque possuem necessidade disso e nada mais. A consciência emancipada é aquela que dá o sobrepasso e, portanto, consegue controlar as condições impostas pelo ambiente natural. A consciência de si é uma consciência filosófica, na qual o indivíduo tem domínio do conceito de si e de quem é. E a consciência para si é a consciência transformadora, é a consciência de classe, é a consciência que reúne os homens para produzirem a sua história, transformarem as condições dessa história e produzirem o bem-estar coletivo.